né? E aí, por indicadores, o que a gente tenta passar para os empresários é que é uma forma quantitativa de a gente conseguir verificar como é que está o desempenho da empresa, se está indo bem ou se está indo, né, se não está atingindo as metas. Então, um dos primeiros pontos ou aspectos que a gente precisa trabalhar com vocês lá nas empresas. Pelo conceito do controle, e aí entrando no que é ser produtivo, né, ele vai falar que a produtividade ela não é tudo, mas no longo prazo ela é quase tudo. A capacidade de um país elevar o padrão de vida e sua população depende quase que exclusivamente de sua capacidade de elevar o nível de produção por trabalhador. E beleza, como é que a gente pode destrinchar um pouquinho o que ele fala? Quando ele fala que a produtividade não é tudo, é importante entender que ela é uma resultante de muitas coisas da empresa. Uma das coisas que ela é resultante é o faturamento, por exemplo. E aí, para ter faturamento, precisa vender uma participação de prestar serviço. Também é uma resultante da subtração com os custos variáveis. Ele precisa saber os custos variáveis separados dos custos fixos. E é por isso que ele fala que ela não é tudo, mas a longo prazo ela é quase tudo. Por quê? Porque se tu não tiver atingindo a tua produtividade, há vários sinais de que os processos precisam ser melhorados. E ela vai estar muito associada à qualidade de vida, porque uma vez que a gente consegue colocar um processo que seja eficiente, melhora tanto em relação à própria pessoa jurídica, que é o produto que ela presta, o serviço que ela presta, como as pessoas envolvidas naquela produção. É importante entender que a produtividade vai estar muito associada à efetividade e eficiência operacional. Então, ou seja, é quando todos os meus processos estão adequados. Se não estão adequados, eu estou tendo dor de cabeça em algum ponto. E essa dor de cabeça, ela pode vir para o gestor e para os colaboradores. E aí, entrando mais profundamente, né, o que é a produtividade, é basicamente um indicador, que é isso que vocês estão participando, né? Vale de produtividade. É um indicador quantitativo. A fórmula dela vai ser a produção dividida pela quantidade de insumos. Então, basicamente, como eu consigo saber o quanto eu estou produzindo? Então, vários exemplos aqui para a gente poder visualizar melhor. Numa empresa de carros, numa fábrica de carros, é importante eu saber quantos carros eu consigo produzir com um trabalhador. Como eu fazer a produção de quilos de mel, então quantos quilos de mel eu consigo produzir por caneca. Então, continuando os exemplos, numa produção, numa fazenda de produção de leite, né, a quantidade que eu consigo produzir de leite por hectare, no restaurante, a quantidade de dados que eu consigo fazer por trabalhador, ou numa loja de sapatos, a quantidade de sapatos que eu consigo produzir por hora. E aí eu consigo visualizar, por exemplo, como é que está a minha classificação nesses aspectos. Dessa vez se eu consigo cobrar mais barato, ou se eu posso cobrar até mais caro do que eu estou fazendo. Né? Aquela diferenciação entre a gente achar às vezes um sapato de R$70 ou um sapato ali que custa R$700. E aí, a produtividade, ela vai estar muito associada a gente conseguir medir. Para sabermos então se a empresa é menos ou mais produtiva, é preciso medir. Então, eu preciso ter uma métrica. Né? Saber se eu ganho mais, saber quais produtos eu ganho mais, quais pratos eu ganho mais. Né? E aí, a partir disso, eu tiro os dados. Com esses dados, aí eu vou ter meus indicadores e aí eu consigo interpretar e tomar decisões em cima deles. O Norton e o Kaplan são dois autores que eles vão estar trazendo um conceito que a gente chama de Balance Scorecard para os empresários, né? Que é o BSC, é uma forma de a gente conseguir mensurar indicadores. Eles vão falar que medir é entender. Entender é conhecer e conhecer é ter poder. Que poder é esse? Poder de tomada de decisão. Conseguir saber, basicamente, trilhar a partir daqueles conhecimentos. Importante é que, se eu não faço uma mensuração, eu não consigo entender o que está acontecendo. E se eu não entendo o que está acontecendo, eu não tenho conhecimento do meu próprio negócio. E se eu não tenho conhecimento do meu próprio negócio, eu não tenho tomado decisão em cima de indicadores. E se eu não tenho isso, eu vou estar caindo naquela questão que a gente chama de tomar decisões em cima de achismo. Então, qualquer medida avaliar, eu poder comparar as várias metas. Qual é o meu ponto nas empresas que a gente aprende? Saber se vocês têm objetivos. Se tem objetivos, saber se vocês têm metas. Se vocês têm metas, como é que vocês estão segurando essas metas? Poder comparar os resultados. Porque senão eu vou ter uma expectativa e essa expectativa pode estar longe da minha realidade.
Eu vou achar que eu posso estar tendo faturamento X, e de repente eu vou ter esse faturamento. Se eu não tenho nenhum indicador, como é que eu vou ver a realidade da minha empresa? Né? E aí tá, se eu tenho essa disparidade de expectativa, eu quero vender 20 mil ganhadores, se eu não tenho alguma coisa para mensurar, eu não consigo identificar a problemática se eu não atingir esse indicador. Se eu não consigo identificar essa problemática, eu consequentemente não vou trabalhar a causa dela. E se eu trabalhar a causa, eu vou sempre ficar naquela situação de estar sempre com aquele gargalo, né, tirando o dinheiro que eu poderia estar tirando 100% da minha empresa. Então, quais as importâncias? Identificar os problemas e as causas e coletar subsídios para ações corretivas. Aí a gente entra num ciclo de desempenho dos indicadores. Quais são esses? E aí, resumindo novamente, o indicador é uma forma quantitativa de representar o desempenho da empresa. Saber se está bom ou se está ruim. E aí eu preciso, como é que eu utilizo ela? Eu utilizo ela para acompanhar resultados, para tomar decisão, e aí, a partir dessa decisão, comunicar para as equipes, né, os resultados obtidos por elas. E para a gente poder também saber se está próximo ou não das metas. É preciso, né, conhecer, e volta novamente para aquela citação lá, né, do Kaplan, é preciso conhecer. Então, algumas reflexões que a gente pode tirar a partir da importância dos indicadores. Como é que a empresa está em relação aos aspectos que mais impactam o seu desempenho? Em quais pontos onde eu posso estar conseguindo mais meu olhar sobre as dificuldades e os gargalos da empresa? A partir disso, dessa reflexão, daí sempre lembrando, essa reflexão é em cima dos indicadores quantitativos que são mencionados. Aí sim eu consigo adotar melhor direcionamento para as minhas decisões. E aí fica um ponto para refletir. Quais aspectos mais impactam no desempenho da empresa e quais os maiores gargalos e dificuldades na atuação da empresa longe. Uma vez que a gente entende que é importante ter esse entendimento de como utilizar o indicador, de por que utilizar o indicador, aí a gente vem para a próxima pergunta, quais indicadores eu estou utilizando? Os indicadores, basicamente, são aqueles em que eu tenho mais gargalos, e com gargalos a gente entende que são problemas, então eu preciso verificar o que está me incomodando para poder tomar decisões em cima dela. Dando um resumo, né? Ela está tentando aumentar ainda mais a posição dela de kit de festas, e ela vai passar por conseguir implementar esses indicadores e a partir dos indicadores fazer o acompanhamento e análise em cima das tomadas de decisão. De uma forma gráfica, a representatividade disso, a gente pensa, e aí é interessante pensar que ela tem uma MEI, né, que é uma pessoa jurídica de uma só pessoa, mesmo assim precisa ter essa dimensão de departamentalização desses objetivos. Então imagina, para cada uma daquelas objetivos de crescimento dela, ela vai segmentar nas áreas, né? Então a gente vê aqui, percebe que tem o objetivo lá em cima, e aí esse objetivo ele é destrinchado em vários departamentos. Então consegue separar ali finanças, marketing, operação e inovação. Para quem ainda não tem isso bem visualizado aqui de vocês, né, cabe aí a reflexão, como é que eu consigo estruturar esses departamentos na minha empresa hoje em dia. Repara que não é difícil. Lá para a parte de finanças, qual é o objetivo que ela vai colocar? Aumentar o faturamento. Que é o que toda empresa quer, vender mais. Beleza. Na parte de marketing, ela vai colocar lá para fazer o segmento dela, fazer manutenção de carteira de clientes. Não seria um objetivo interessante também para toda empresa ter, né, continuar com os clientes que ela já tem, né, continuar essa manutenção? Outro objetivo do marketing, aumentar o valor de venda por cliente, de repente conseguir trazer, né, em cima de promoções, né, ou mesmo fazendo ali um ajuste na precificação de determinado produto, né, aumentar esse valor da venda. Na parte da operação, fazer os orçamentos, montar as festas, no caso dela, controlar os estoques. Na parte de inovação, colocar novos kits de festas, né, trazer produtos novos, serviços novos, e implantar um sistema que mude a forma como está sendo realizada a operação da empresa. Esses aqui são os objetivos. Cada um deles vocês podem pensar ou encontrar outros objetivos que sejam melhores que esses, para o caso de vocês. E aí, para cada objetivo desse, é importante a gente pensar também nos indicadores escolhidos.
Então, percebe que ela não vai colocar nem um indicador para cada um dos objetivos, né? Ela vai colocar mais ou menos os 4 indicadores aqui, de forma geral, para poder acompanhar ali se está alcançando ou não esses objetivos. Então, um dos indicadores, número de clientes, né? Clientes novos, clientes antigos. Outro indicador, média de vendas, né? Pode colocar um período ali, saber a média de vendas ali no período. Quantidade de encomendas, no caso dela. E aí, o último aqui, o indicador de ponto de equilíbrio. Não sei se vocês conhecem o ponto de equilíbrio, né? Mas basicamente é onde você atinge e o valor que você consegue pagar todos os seus custos. Então, você tem um indicador que é interessante para toda a empresa. Se eu conseguir atingir o ponto de equilíbrio lá para metade do mês, então até o final do mês, tudo que vier depois é lucro. Então, imagina como é importante ter esse tipo de mensuração nas empresas. E aí, falando sobre indicadores, percebam que lá, todos esses indicadores aqui é como eu consigo avaliar a empresa, né? Então, se eu tenho números elevados, então a setinha provavelmente vai estar acontecendo. Se eu tenho um número abaixo, então ela vai estar para baixo, então eu consigo verificar se ela está crescendo ou não. E aí entra essa questão da fala do grande, que é, se eu consigo medir uma coisa, eu consigo melhorar. O problema é, se eu não estou medindo, como é que eu posso propor a melhoria em cima daquilo? E aí a gente fala isso porque toda empresa tem aspectos para serem melhorados, né? Às vezes a gente vai fazer a discussão com as empresas, né? E a gente passa, vai várias empresas, visita lá, e aí tem uma das coisas que a gente escuta assim, algumas não, a gente não precisa ser medido porque ainda está tudo melhorado, né? Aí a gente para para refletir, né? Sempre tem uma coisa para melhorar, né? Uma vez que a gente entende, né? Qual é o nosso indicador, como é que eu posso manter esses indicadores, que tipo de indicadores eu posso ter, aí a gente entra em outra parte, uma outra evolução, que é a gestão do desempenho empresarial. Que a gente pode definir em 5 partes. Primeiro, definir os indicadores de desempenho e as metas. Segundo, monitorar os resultados, e aí como eu monitoro eles, olhar para os dados. E também atualizo o sistema de controle. O sistema de controle pode ser planilhas, pode ser um sistema, um ERP, como a gente chama, um sistema integrado de informação. Passo 3, eu preciso analisar esses resultados. Analiso esses resultados. Passo 4, eu comunico as equipes os resultados. Como comunicar? Se eu estou atingindo a meta, eu provavelmente vou mudar essa meta para conseguir novos horizontes. Se eu não estou atingindo a meta, é importante minha equipe estar ciente disso e talvez trazer uma contribuição para a minha gestão. E por último, desenvolver ações que são necessárias. Diante dessa gestão, eu vou precisar definir, o que está a situação em que o valor está acima do esperado, ou dentro do esperado, ou uma situação em que esteja abaixo do esperado. Uma situação positiva ou uma situação negativa. Nas situações positivas, beleza, bacana, mas nesse eu posso atuar com indicadores, verificar qual indicador que facilitou, qual processo que facilitou a atingir o indicador, redefinir essa meta. Nenhuma empresa é interessante se manter estagnado, então se eu atingir a meta de 5% de primeiros, não posso aumentar para 6%, para 10%, por exemplo. E aí entra também se eu atingir abaixo do esperado, e realmente eu tenho algum pouco mais que esteja causando isso. Algumas definições. Por problema, a gente vai entender que são resultados diferentes. Causa de problema, aquilo que impediu que eu atingisse aquele resultado. E aí a gente pega algumas técnicas com vocês. Uma delas é os 5 porquês. Então basicamente pegar essa jornada de cair, para verificar ela até conseguir entender qual é a raiz daquele problema. Então, por exemplo, vamos dizer que o produto não chegou, o primeiro ponto ali, o produto não chegou no prazo combinado com o cliente. Atrasou por algum motivo, atrasou um prazo, ou de repente a gente fez um delivery, chegou atrasado no delivery do produto lá para o cliente. Por que aconteceu isso? Provavelmente, talvez, tenha ocorrido de um tempo de produção exceder o tempo estimado. Por que excedeu o tempo estimado? Porque a ordem de serviço talvez tenha chegado ali, não tenha chegado no prazo. Por que chegou atrasada essa ordem de serviço? Porque a equipe estava sobrecarregada. E por que a equipe está sobrecarregada? Porque não houve um planejamento detalhado das ações feitas. Alguém provavelmente pode ter ficado sobrecarregado, ou talvez um contingente de pessoal não esteja adequado pela demanda. O importante daqui é entender que, daquela primeira problemática, da insatisfação do cliente, de não precisar dele no momento que ele queria,
eu consigo chegar até aqui para saber que houve um problema no planejamento. Eu não consegui, talvez, ter definido as ações que deveriam ter sido feitas. E aí a gente entra no nosso assunto geral, né? O indicador de produtividade, que aí a gente vai usar a fórmula de faturamento bruto menos os custos variáveis, dividido pela quantidade de pessoas, eu tenho a produtividade. E aí eu consigo saber se eu sou produtivo ou não. De repente eu faço assim aqui a minha solução, meu indicador está lá em R$500. Talvez eu consiga melhorar ele, eu consiga atingir o indicador de R$1.200, R$5.000, né? Para ter uma produtividade maior. E aí, para cada uma dessas variáveis, a gente vai precisar saber o que são essas variáveis. O faturamento bruto, basicamente, tudo aquilo que é vendido para o serviço. Não entra nela, por exemplo, aplicações financeiras. Então, no meu rendimento, eu coloquei em uma bolsa de valor, esse valor eu não conto. Eu conto somente com aquilo que eu vendi ou prestei de serviço. Não tem muito segredo o faturamento bruto. Mas aí, na parte dos custos variáveis, eu preciso tomar um pouquinho de cuidado para definir. Tá? Porque os custos variáveis, eu vou entender como todos aqueles que foram impactados pelas minhas vendas ou prestação de serviços. Então, o que é um conceito? Custo ou despesa que varia de acordo com o nível de atividade da empresa. Seus valores dependem diretamente do volume de vendas efetivado em determinado período, como matéria-prima, comissão de venda, né, dentre outros. Não inclui aqui, por exemplo, os custos fixos, como salários, aluguéis e outros. Então, esses custos variáveis são todos aqueles que tiveram um impacto nas minhas vendas. Taxa de cartão de crédito, toda vez que eu passo o cartão de crédito, isso é uma taxa ali. Isso entra como custo variável. Embalagens, de qualquer forma, qualquer tipo que eu tenha gostado, né? Cada vez que eu vendi, eu pensei que está colocando uma embalagem, então é diretamente ligado à minha quantidade de vendas. E aí tem algumas situações que o custo variável para uma pode ser o custo variável e o custo fixo para outra. Então, por exemplo, água e luz, que eu acredito que nos dois casos de vocês é custo fixo, no salão de beleza, por exemplo, seria custo variável. Porque vai lá, né, fez uma lavagem de cabelo, vai usar muito mais água do que uma empresa que não usa esse tipo de serviço. Então, só tomar esse cuidado, porque o custo variável e o custo fixo eles podem se misturar. Mas eu preciso separar para conseguir saber se eu estou sendo produtivo ou não. Por que isso? Porque, por exemplo, salário, aluguéis, internet, eles vão vir de qualquer forma, se eu vender ou não. Então, para mim saber se eu estou sendo produtivo, eu preciso saber quais são aqueles custos que eu preciso de fato, para eu estar entregando para poder funcionar lá na minha empresa. E aí, alguns exemplos de custos variáveis, que eu depois posso passar para vocês. Né? Alguns exemplos aí são comissão de vendas, impostos sobre as vendas, custos dos produtos como matéria-prima, insumos, aquisição de produto, embalagens, taxas de cartão de crédito, fretes e logística de entrega. E aí não entra na nossa equação, mas só para a gente poder visualizar o que é custo fixo, né? Até para poder diferenciar isso, né? Como alguns exemplos de custo fixo, eu posso colocar lá aluguel, quem tem sede de condomínio, entra condomínio aí, IPTU, salários, encargos de salários, contabilidade, internet, telefone. Estou pensando que são todos aspectos ou variáveis que eles vão vir todo mês, independente se você tiver venda ou não. E aí outra parte importante de custo, e isso é mais para o nosso dinheiro, também lembrar que custos a gente sempre pode analisar eles e pensar onde eu posso estar economizando, cortando os custos. Porque lembra que lá na nossa fórmula da produtividade, as variáveis que vão incidir sobre ela são faturamento e custos variáveis. Então, para mim ter um aumento na produtividade, qual é o pensamento? Se eu tiver mais faturamento, maior vai ser a produtividade. Mas vamos dizer que está difícil para vender mais. Né? A pessoa está com dificuldade econômica, a gente não está preocupado com o país, então a pessoa não está com muito dinheiro. Porque o faturamento não precisa aumentar ainda o que ele está fazendo. Então como é que eu posso aumentar a produtividade também? Olhando para os custos.
Se eu conseguir diminuir esse indicador aqui, quando eu subtrair o meu faturamento, a minha produtividade também vai aumentar. Entendendo que tudo isso pode ser uma forma de eu conseguir ter processos mais eficientes. O indicador que a gente trabalha lá embaixo também, né, que é custo faturamento menos custos variáveis, aí bem aqui tem a divisão pela quantidade de pessoas. E aí, por quantidade de pessoas, a gente vai entender que são sócios, né, a sócio e o proprietário está atuando, né, diretamente ali na empresa, familiares que estejam parte da empresa, pessoas que estejam de férias, pessoas em licença de 15 dias e aqueles profissionais que são meu parceiro. O que a gente não inclui nessa continha são estagiários, menores aprendizes, pessoal terceirizado, prestadores de serviços com características de não subordinação e pessoas de licença remunerada acima de 15 dias. Por que a gente não coloca neles? Porque são um alternativo de contingente, né, que vai ficar rotacionando e não vai ser equiparado naquele outro lado ali, em que eu sempre vou estar presente com aquelas mesmas pessoas. E por que a gente não fala muito delas? Porque aqui no nosso objetivo, no plano de atendimento da gente, não é que tenha um corte de pessoal, né, porque esse não é um indicador também ali, ou uma variável que eu componho talvez a avaliação da produtividade. Não é um aspecto que a gente aborda com vocês, a gente aborda mais os outros dois indicadores, faturamento e custos variáveis. Mas só para vocês terem ciência de que também é um indicador que você pode estar analisando e verificando se pode ter impacto ou não ali na produtividade de vocês. Tem um pequeno quiz aqui para a gente, antes de encerrar esse primeiro assunto. Né? O que seriam indicadores? Para entender as opções. Né? São valores financeiros, a resultado de porcentagem, a opção 2. São números que apoiam o monitoramento da gestão do negócio, ou opção 3, são números das empresas concorrentes. Esse aqui é para vocês, né? Se no correio da palestra, o que você precisar de qual a resposta correta? Opção 2. Né? São números que me apoiam no monitoramento da gestão. Lembra como forma de analisar performance? Então, se eu estou conseguindo verificar e visualizar meu desempenho com números, eu estou tendo uma gestão de desempenho empresarial. Pessoal, da nossa primeiro conteúdo sobre indicadores, seria isso.